Primeiro me perguntei, com que direito, como eu me colocaria na condição de homem para falar do aborto? A questão que eu me lembrei foi que nós estamos falando aqui do aborto, não do ponto de vista sociológico, não do ponto de vista econômico, científico, nem do ponto de vista feminista. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o aborto do ponto de vista espírita. E como homem e como pai, a gente tem muita coisa para falar. Mas também como espírito, que não tem gênero, que pode reencarnar homem e pode reencarnar mulher, e que se ainda não teve a oportunidade de reencarnar na condição feminina, vai passar por ela, para aprender. Essa é uma realidade e o grande diferencial de quando a gente aborda qualquer assunto. Nós não estamos colocando aqui as nossas paixões pessoais. Nós não estamos sequer abordando do ponto de vista religioso. Nós estamos abordando do ponto de vista da constatação, da consciência que nós temos de que somos espíritas, de que somos espíritos, e que a presente reencarnação é temporária. Todos nós vamos passar pelo fenômeno da morte, continuar a nossa vida, que é a vida espiritual, a verdadeira vida. Em outras oportunidades nós reencarnaremos. Essa certeza não é uma convicção, é uma certeza. É uma constatação, através da análise dos fatos, através da observação do conhecimento que nos foi deixado pelos Espíritos, através da observação das circunstâncias da vida, nós podemos chegar a essa ideia. É uma ideia construída. Tanto que fazemos questão de colocar que você não tem obrigação de acreditar no Espiritismo. Nós temos obrigação de entendê-lo. Se nós o entendermos, se nós nos dispormos a conhecer aquilo que ele nos oferece de conhecimento, chegaremos a essas conclusões. Porque se fosse só uma questão de fé, estaríamos falando de algo que é absolutamente de foro íntimo, que a cada um fica a seu critério crer ou não. Nós estamos falando de uma constatação. Para quem não é espírita, lógico, ele não tem obrigação de acreditar. Mas permita-nos ao menos expor os pontos de vista que nos levam a essa certeza, sobre como é importante para todos nós dizer não ao aborto. Esclarecer, falar, aconselhar, estender esta visão ao máximo de pessoas que nos for possível. Não por uma questão de doutrinação, não por uma questão de convencimento, mas por um ato simples de amor e caridade ao próximo, para evitar que ele sofra. É só isso. Uma das características que nos faz amar profundamente a doutrina espírita é o fato de que nós não temos proibições. Nós condenamos atitudes, certas ações, mas nós não proibimos. O aborto não é proibido. Por quê? Porque é uma decisão pessoal. É uma decisão do indivíduo envolvido no problema.
Eu posso até discordar dele, mas só quem pode tomar a decisão é ele. Então a doutrina espírita, ela não diz não a nada, mas ela ensina uma coisa fundamental, de que para tudo que nós façamos, há inevitavelmente consequências. E na nossa visão não é um fim aterrador, não é o fogo do inferno, não é a condenação perpétua ao sofrimento, não. Mas é ao arrependimento, a dor desnecessária, a perda de tempo e a recomeços dolorosos. Quando eu olhei esses olhos que vocês estão vendo na imagem, eu me emocionei. Que olhos profundos. Como é que alguém tão pequeno, sem ter ainda consciência de si mesmo, é capaz de expressar um sentimento tão profundo, algo tão belo, como o olhar dessa criança? E veio na mente essa frase: se eu já pudesse falar, diria que te conheço de outras vidas. Tendo a certeza da reencarnação em nossa existência, nós precisamos entender que nossos filhos não são acidentes. Nossos filhos são oportunidades que nos são dadas. São chances que nós recebemos de renovar a nós mesmos e ajudar os nossos queridos amigos e irmãos, pessoas que nós amamos, a recomeçar. Quando seguramos um pequeno nos braços, nós não temos ideia de quanto estamos ligados a ele. Às vezes por décadas, séculos de convivência, harmoniosa ou não, mas de convivência. Não é à toa que estamos juntos. Não é por acaso que foi nos dado a responsabilidade de orientar os caminhos daquele indivíduo, que embora no momento envergue um corpo frágil, simples, incapaz de expor toda a sua capacidade, para que nós possamos nos apaixonar por ele, é um espírito antigo. Ele já traz consigo pensamentos, sentimentos, tendências, as mais diversas. Mas na condição ainda de criança, nos dá a oportunidade de ajudá-lo a lapidar, a melhorar, a direcionar tendências, pensamentos e atitudes, de maneira que ele possa aproveitar ao máximo essa reencarnação. Então nós não estamos recebendo alguém do nada. Nós estamos recebendo de volta um companheiro, um amigo, um irmão, um pai, um tio, alguém que muito amamos. Ou nós podemos receber um completo desconhecido que adentra nesse momento a nossa família espiritual. Porque o verdadeiro laço que nos une não são os laços consanguíneos, são os laços do amor, os laços da afinidade. Por isso que muitas vezes estar numa família, rapaz, é complicado. Vocês concordam comigo? Viver em família é complicado. Mas o gostoso é que a gente de vez em quando quebra o maior barraco e discute e fica com raiva do outro, e daqui a pouco está tudo bem de novo. Aí faz a festa no final do ano, vem todo mundo, aí briga de novo. Porque nós somos diferentes. Nós nos amamos, mas não somos iguais. Isso é ser família. Ser família é não ter a mesma opinião sobre tudo, mas tentar respeitar a opinião do outro. Porque é justamente aqui
nesse caldeirão borbulhante que é uma família, que a gente aprende a viver em sociedade. É muito mais difícil perdoar um familiar do que um desconhecido. Já percebeu isso? Porque do desconhecido você não espera nada, mas do seu familiar você espera muito. Porque há uma ligação emotiva, há o laço consanguíneo. E às vezes a gente diz assim, mas eu prefiro as pessoas de fora da minha casa do que as que estão dentro de casa. Isso porque às vezes a nossa própria teimosia não nos deixa ver que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para aprender o que a gente precisa. Estamos sempre aprendendo. Então nós não podemos ter pais maravilhosos, ou irmãos maravilhosos, ou filhos maravilhosos, mas eles são as oportunidades de crescimento que nós possuímos. Se nós fôssemos levantar o véu do passado para essas personalidades que aproximam-se de nós, o que nós não descobriríamos? Como difícil seria olhar para um filho e lembrar que nós fomos os responsáveis pela derrocada moral dele na reencarnação passada. Olhar por uma filha e descobrir nela a amante que destruiu o nosso casamento na última encarnação e agora recebo como filha para renovar os laços de amor pelos sentimentos verdadeiros de compreensão e de carinho. Realmente é melhor do que a novela das 7. Só tem coisa interessante para a gente pensar. É por isso que nós não nos lembramos de tudo, mas a gente brinca isso. Esse aí brigou comigo no passado, porque a gente conversa e não se entende de jeito nenhum. Eu conheço uma mãe e filho que são assim. 5 minutos de conversa é uma discussão. Mas não que eles briguem, não. É porque não se entendem, é diferente. Não é uma briga, é desentendimento normal. Aí um dia a mãe virou para mim e disse assim, eu não compreendo. Eu falo 2 coisas e ele entende o contrário. Eu não posso dizer nada que ele responda na mesma altura. Aí nós sorrimos, viramos para aquela mãe e digo, porque ele é muito parecido com você. Já ouviu falar que 2 bicudos não se beijam? Vocês são exatamente parecidos, de tal forma que vocês brigam porque têm a mesma opinião. Então daí começa a confusão. E o mais engraçado é que é mais fácil para quem está fora da relação ver do que os dois. Eles se amam, se adoram. Mas de vez em quando sai um arranca-rabo. Porque é normal. Nós estamos aprendendo a conviver uns com os outros. Aprendendo a descobrir o valor. Por isso que nós estamos sempre dentro do movimento espírita, falando da importância da família, do valor que tem a família, que a gente não pode nunca colocar em segundo plano. Quem educa, quem ensina, quem exemplifica primeiro é a família, são os pais, os tios, são as nossas primeiras referências. Então elas têm base fundamental na nossa vida. Não há como substituir esses elos. Precisamos valorizá-los. Na instrução do Livro dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho, Paris, 1862, ele nos diz: enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar.
o problema de interromper uma gestação é esse aqui. Nós podemos estar interrompendo também uma oportunidade de renovação. A grande maioria de nós ainda está aprendendo a perdoar. Nós nos aproximamos desse ambiente familiar, muitas vezes, lutando com os nossos sentimentos, porque ainda há muitas feridas abertas. Porque estamos ensaiando aprender o que Jesus nos ensinou do amar-vos uns aos outros, o perdão das ofensas, fazer pelos outros e gostaríamos que os outros fizessem por nós. Estamos na pré-infância disso, descobrindo como é que funciona. Porque ler é maravilhoso, louvar e cantar em hinos é fantástico. Vai viver na prática, vai conviver no dia a dia. Nós sentimos raiva, rancor, mágoa. Agora imagine saber conscientemente que você ficará à mercê daqueles que lhe fizeram mal. E de comum acordo, vale salientar, voltar para tentar novamente acabar com essa animosidade. O esforço, o trabalho, a dedicação do plano espiritual para resolver todos esses problemas, para preparar um corpo adequado às finalidades do nascimento daquele espírito. Nós podemos dizer que nós temos duas categorias de nascimento. Ainda no nosso planeta, muitos reencarnam quase que por automatismo, mas nunca abandonados pelos trabalhadores da espiritualidade superior, que sempre assistem à necessidade daquele que volta. Mas muitos reencarnam e não têm a menor afinidade com os pais. É uma oportunidade. É uma necessidade. Espíritos até desconhecidos que se unem para tentar crescer juntos. Mas há um grande número de indivíduos que já almejaram o despertar da própria consciência, estão saindo desse automatismo e descobrem a necessidade de vivenciar aquilo em que creem. Querem mudar, querem se tornar pessoas melhores, descobrem que podem viver tanto no corpo quanto fora dele. Existe uma realidade espiritual. Esses que despertam têm um cuidado maior. Há toda uma preparação. Muitas vezes a espiritualidade leva décadas reunindo os atores daquele drama familiar, para que eles se encontrem no mesmo meio, para que possam ali resolver essa grande dificuldade que é a convivência humana. Esse despertar. Nós não podemos ver o nascimento da criança como um simples ato biológico que gera um corpo físico, que somente ao nascer nós vamos considerar o indivíduo. Dentro do corpo da mulher, há um organismo biológico que já está ligado, no momento da fecundação, ao responsável por ele. Aquele que vai ocupar os seus destinos, desde o momento da fecundação. As impressões que ele possui no seu perispírito vão guiar o modelo organizador biológico, o seu perispírito, vai modelar o corpo físico. Ao mesmo tempo que o corpo o ajuda a retirar do perispírito deformidades, problemas. Por isso que, mesmo a argumentação de que devemos fazer o aborto porque o feto
tem uma má formação qualquer, ou tem uma doença congênita qualquer, na visão do espírita, não tem base. Porque é aquele indivíduo necessita naquele momento, por algum motivo. Se o corpo não virá perfeito, é porque muitas vezes o espírito precisa da ferramenta adequada para o seu crescimento. Para nós, não há erros da natureza. A ciência cada dia melhora. Imagine nós chegarmos a um ponto de que os médicos são capazes de fazer uma cirurgia cardíaca num feto antes do nascimento, e esse feto nascer normal, com saúde, graças à intervenção da ciência. Nós não estamos falando contra a ciência. Nós estamos falando como um pensamento, contra um pensamento mecanicista, que nos coloca como um pedaço de carne que anda e fala, como uma coisa. Nós não somos uma coisa. A visão do feto para nós é de um ser que está para nascer, tem sua individualidade. A reencarnação só se dá no momento do nascimento. Agora imagine, anos de preparação, esforço, luta consigo mesmo para mudar um ponto de vista, para aceitar recomeçar, para se unir novamente àquele grupo de indivíduos e tentar modificar, seja você quem foi agredido, seja você o agressor. E na hora H, tudo é jogado fora. Como você se sentiria? Lógico, se você for um espírito bom, alguém que já entendeu a fabilidade humana, a insignificância dos nossos sentimentos ainda apegados aos nossos desejos, ao nosso egoísmo, você entenderia. Mas a grande maioria de nós está em condição de entender. A grande maioria dos espíritos reencarnados nesse planeta estão em condições de entender tal atitude. Isso não acabaria por gerar ainda mais animosidade, irritação, raiva? 10.000 vezes um capetinho encarnado do que um desencarnado. 10.000 vezes um menino endiabrado correndo, dando trabalho aos pais, do que um obsessor desencarnado. Porque o corpo é um pedaço de carne, mas o espírito ligado a ele não morre, e lembra, e sofre, sente o que acontece. Algumas pessoas reclamam que os médiuns, eles são excessivamente cobrados, e muitas vezes sofrem sem necessidade. Ou é muito sofrida a questão da mediunidade. Acho que tem mais bênçãos do que sofrimento. O médium estava em casa com sua esposa, seu filho, e a sua esposa estava grávida, 6 meses mais ou menos, da filhinha que ia nascer. Estavam a esposa deitada na cama, aquele momento familiar, brincando, o filho por volta dos 5 anos de idade, o mais velho, e eles brincando. Em dado momento, o pai vai saindo da porta, vira para os dois e fala: eu amo muito vocês dois. Deu as costas e saiu pela porta.
Ele não deu 3 passos e ouviu aquela voz de menina chorosa dizer: "E a esposa não entendeu quando ele varou a porta, se jogou em cima da cama e cobriu a barriga dela de beijos. Disse: "O que foi? O que é que tem em você?" E ele dizia: "Eu te amo também, eu te amo também, eu te amo também, eu te amo também." Ele ouviu. Ela estava presente. Acompanhava o momento da família. Sentia o amor. E se sentia excluída. Se sentia excluída, porque ele não disse nós. Ele disse vocês dois. Eu digo: "Nós somos 3, e eu?" A realidade do Espírito é linda. Porque mesmo quando a gente olha o corpo de uma criança sem vida, num caixão, a gente não vê o final da vida. A gente vê a interrupção de um momento. Mas quando essa interrupção é natural, por necessidade evolutiva, por prova aos pais, não há mais do que a compreensão do fato. Aquela criança vai continuar progredindo, vai continuar amando aos pais, vai continuar ligada ao seio da família, pode voltar em outra oportunidade, na mesma família ou em parente próximo. São tantas as possibilidades, porque a vida não acaba. Eu choro porque meu avô morreu, eu gostava tanto dele, que saudade eu sinto do meu avô, mas como esse netinho me traz alegria. Adivinha quem voltou? Nós estamos sempre reexperienciando. E se nós criamos um ambiente adequado de amor, de esperança, de educação, de apoio, lógico que a nossa família receberá aqueles que precisam e aqueles que estão com ela sintonizados. A morte não rompe laços. Nós continuamos juntos. E esta é uma reencarnação. Quantos amores queridos nós não temos que olham por nós, que se preocupam conosco, que oram e pedem a Deus que nós despertemos diante das circunstâncias. Quantos amores queridos estão no passado, presos no sofrimento, necessitando oportunidade de crescer, de voltar, de reexperienciar. E nós muitas vezes lhes tiramos a oportunidade, porque sentimos repulsa. Vem o medo. Aí nós podemos dizer: como uma mãe pode sentir rejeição ao filho? Pode. Porque muitas vezes aquele espírito reencarnante traz uma série de problemas. A sua própria energia, o fato da sua presença faz a mãe passar mal. Eles têm história. Aí depois que o menino nasce é só amor, mas a gravidez muitas vezes é muito difícil. Porque há uma troca de energia entre mãe e filho. E muitas vezes essa troca não é simpática. Aí nós vemos tantas gravidezes difíceis. E outras que são harmoniosas, tranquilas, por questão de afinidade. Não por ódio, porque seja um espírito mau, mas simplesmente porque somos diferentes. Na pergunta 344, em que momento a alma se une ao corpo? Do Livro dos Espíritos. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Para nós, isso é uma realidade. Não é uma questão de fé. É uma questão de observação. É uma questão de análise.
de meditação, de pensar, de analisar as circunstâncias. Não é só crer ou não crer, é entender. Se nós entendermos isso, nós vamos encarar a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso lado, com um valor diferente. Nós não vamos mais olhar uma criança e achá-la maravilhosa só porque ela é bonitinha. Ah, como ela é bonitinha. É uma grande oportunidade. Que Deus ajude a completar tudo que ela deseja para si mesma. A nossa própria visão da vida muda. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos reexperienciar o fenômeno. Segundo os próprios espíritos, é mais doloroso nascer do que desencarnar. Porque para desencarnar, o que já está feito, está feito. Mas para nascer, você vem com toda a expectativa, as esperanças, o receio, o medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que ele vai me aceitar? Será que eu consigo perdoar? Será que eu consigo vencer a mim mesmo? Dessa vez eu não posso falhar. Então, o retorno é muito difícil. Todos os amigos, familiares, se empenham em ajudar, em fortalecer, em dar apoio, estão todos preocupados com o desenvolvimento disso. Quando a gente desencarna, é festa. Terminou mais uma etapa, que bom, seja bem-vindo. Enquanto a gente que chora na morte e fica feliz no reencarno, lá estão preocupados com o reencarno e festejam a morte. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, a nossa visão muda. Pergunta 1266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Não parece natural? Por que eu estaria preocupado em sofrer? Por que eu não posso escolher um caminho mais fácil, mais simples, que eu não tenho obrigação com nada? Não seria ótimo? Seria. Mas o que eu ganho com isso? Qual o mérito? Se são justamente os desafios que nos impulsionam. Se é justamente o enfrentar das dificuldades que põe à prova aquele conhecimento adquirido. Como eu vou descobrir se eu sou capaz se eu não tentar? Como eu vou crescer como indivíduo se eu não pôr à prova as experiências que eu preciso ter? Então responde os espíritos: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se liga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Quando nós estamos encastelados no corpo físico, cobertos pelo véu do esquecimento, nós não lembramos o tamanho de nossa responsabilidade, às vezes, como espírito. Estamos presos aos preconceitos, às ideias da sociedade, ao ambiente que nós estamos, à educação recebida. E muitas vezes é difícil discernir com clareza. É mais importante um trabalho que estamos nos dedicando. Não é o momento oportuno, porque eu teria de parar todo o meu planejamento. Minha ideia é conseguir tais bens terrenos, é conseguir o reconhecimento à minha capacidade intelectual, é conseguir galgar ao ponto alto da minha carreira. E agora um filho seria inconveniente. É um exercício de egoísmo, gerado pela nossa ignorância da realidade do fenômeno, da compreensão do porquê da vida.
Por isso também que, como espíritas, nós não podemos apontar o erro do outro. Nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos adquirindo esse entendimento. Nem todo mundo tem. Então é preciso compreender que muitas vezes, se nós nos baseamos na condição econômica, é melhor que não tenha filhos para ser pobre. Então só quem pode ter filhos seriam os que têm uma vida boa e são ricos. Porque deixar aos pobres o direito de se multiplicar. Falando assim fica horrível, né? Mas muitas pessoas acabam colocando isso, o que é um absurdo. Não seria mais lógico educar? Não seria mais lógico colocar valores? Auxiliar o entendimento? Ajudar a levantar a grande massa popular, no sentido de esclarecê-la, socorrê-la, de dizer o quanto o sexo é importante, quanto é valioso o sexo na vida do homem, abençoada ferramenta divina que produz vida, que nos dá a oportunidade de criar um corpo e dar chance a alguém de voltar. Não é uma brincadeira. Não é algo que possa ser relegado ao nível dos instintos, pois que nós não somos mais animais. Nós temos consciência. Não podemos nos largar apenas aos nossos desejos e à satisfação pessoal, porque a nossa vida não é mais comer, dormir, acordar, nos reproduzir. Comer, dormir, acordar, comer, reproduzir, acordar. Não é só isso. Nós somos mais que isso. Nós estamos mais amadurecidos. Nada de errado no sexo. Há de errado o que nós fazemos dele. Como lidamos com a nossa sexualidade? Como ainda usamos o nosso próximo como objeto de nossa satisfação? Nós não estamos preocupados em ter um parceiro, nós estamos preocupados em ter prazer. Aí nós nos surpreendemos então desses acidentes ocasionais. Porque estamos agindo de forma irresponsável. Se queremos agir de qualquer maneira, vamos pelo menos nos precaver. Se queremos assumir a responsabilidade de malbaratar o sentimento do outro, que já tem uma série de consequências, porque ninguém mexe com o sentimento alheio sem se responsabilizar por ele. Pelo menos sejamos responsáveis pelo nosso próprio corpo, pelo conhecimento de nós mesmos. Então, muito mais do que uma posição política, social, nós precisamos despertar a nossa condição humana de respeito ao próximo, do nosso papel individual como pessoa na nossa sociedade, de como exemplo para o próximo. Não é brandindo o dedo como uma arma em punho, apontando os erros dos outros, chamando os outros de responsáveis e mostrando a própria responsabilidade. Porque se algo nos ensinou Jesus muito claro, que a melhor forma de pregarmos um conceito é exemplificando. Porque a luta é pessoal. O despertar é individual. Mas nós podemos ajudar-nos uns aos outros. É isso que nós estamos fazendo isso nessa noite. Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação?
Essa pergunta tem quase 200 anos. Há crime, dizem os Espíritos, sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, veja aqui que ele não coloca a mulher, ele coloca uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Então aí está implícito a figura do pai também, que muitas vezes nessa história fica invisível, como se ele não tivesse responsabilidade pelo acontecido. Ah não, a culpada é a mulher, ela que abortou. Sim, foi mesmo, e você não teve nada a ver com a coisa. Não és também responsável por aquela oportunidade de reencarne. Talvez ele tenha mais ligação contigo do que com ela. Somos igualmente responsáveis. Quantas vezes nós vemos mães chorosas pela oportunidade de ter um filho e não poder, sofrendo muitas vezes graves problemas de desequilíbrio da área genésica, em consequência de processos abortivos, nessa ou em reencarnações passadas. Não que seja esse o único motivo para tal, porque aí a gente já começa a falar, fulana está fazendo fertilização, isso foi abortado no passado. Nós temos o hábito de julgar os outros. Nós estamos falando das possibilidades reais de acontecer. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, para fazer fuxico, para comentar que a filha da vizinha viu o que ela fez. A gente tem que parar de ser hipócrita. Nós muitas vezes somos hipócritas, falamos tanto do amor de Jesus, subimos numa tribuna, falamos bonito aqui. Aí quando chega em casa, em quatro paredes, a gente desce a lenha, fala mal. Se não houver nada de bom a ser dito, por que a gente não fica de boca calada? Temos muito mais a ganhar. Porque no momento em que a gente abre a boca, nós estamos assinando um termo de responsabilidade que diz que nós temos que fazer melhor. Podemos? Somos assim? Ou nós também carregamos, cada um de nós, seu dilema, seu problema, o seu espinho cravado em sua carne, para levantar o nosso dedo e sair procurando culpados? Não temos esse direito. Aí continuam os espíritos aqui. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. O crime cometido é impedir a reencarnação, é impedir a oportunidade de desenvolvimento, de crescimento do indivíduo, é lhe negar a oportunidade de crescer como indivíduo. Nós estamos falando da realidade espiritual, não estamos falando do corpo, nós estamos falando do espírito, da alma, daquele indivíduo que está ali para crescer, para passar não sei quantas dificuldades, desafios, alegrias e problemas, mas ter a oportunidade de fazer isso. Nós falamos tanto no meu direito, é meu direito, é meu direito, e o nosso direito, onde é que está? Quando nós chegaremos no nosso, quando nós começamos a perguntar por que isso está acontecendo comigo, aí a gente descobre.
Por que isso está acontecendo comigo? Consequência de nossa cegueira, ignorância. Logicamente, devemos entender que a justiça divina não pune. A justiça divina não está aqui para punir ninguém. Deus não se zanga, Deus não se exalta, Deus não xinga, Deus não fica com raiva, Deus não persegue, não amaldiçoa. Ensina-nos Jesus, Deus é amor. Me diga alguém que ama que faz isso. Aqueles a quem ama. Ele corrige, orienta, esclarece, responsabiliza, mas não acusa, não agride, não ofende. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre crescendo. Então, muitas vezes, as consequências de um aborto são automáticas. Porque a nossa própria consciência começa a nos acusar do erro que fazemos. Não são poucos os envolvidos no processo que se desequilibram emocionalmente, psicologicamente. Não só por sua consciência, mas muitas vezes pela perseguição daqueles que foram suas vítimas, gerando dolorosas circunstâncias de resgate que podem levar anos, décadas, às vezes séculos. E às vezes a gente pergunta, não sei por que esse obsessor não larga de mim. Que bom que a gente não lembra. Talvez a gente não conseguisse guardar essa informação sem sofrer mais. Mas Deus é tão bom que nos permite tomar a consciência da lei sem sofrer por causa disso. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva, nada lhe atrapalha o futuro. Abertos lhe acham, assim, o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o mal feito. Ninguém gosta de sofrer. Sofrimento é uma condição natural do nosso mundo. Estar vivo aqui é enfrentar dificuldades e sofrer. A gente sofre com frio, sofre com calor, sofre com vento, sofre com a água, sofre sem água. Quando a gente é novo, quer ficar mais velho. Quando a gente é velho, quer ficar mais novo. Aí a gente vai passando dos 50 e fica trocando. Vai só instalando. E a gente reclama, diz, mas rapaz, o meu corpo... Sim, a gente está envelhecendo. Não se preocupa não, que logo, logo você dispensa ele. E arruma um novo. É a gente começar a ver a amplitude da situação, não somente um ponto. É tratar com respeito a nós mesmos, mas compreender que mesmo que tenhamos cometido erro, mesmo que por nossa ignorância, diante do fato, pelo nosso egoísmo, nós tenhamos adentrado a senda do sofrimento, até do adulto. Não está tudo terminado. Agora vai dar trabalho. Reequilibrar. Perdoar. Pedir perdão. E recomeçar
por fazer, por onde aquela oportunidade desperdiçada possa ser conquistada novamente. Você daria de volta aos braços de um pai uma criança que você sabe que aquele pai pode lhe fazer mal? Você não devolveria. Então aquele pai vai ter que demonstrar que é digno disso. Vai ter que reconquistar a criança, reconquistar as pessoas, as autoridades, e mostrar por suas atitudes que ele deseja mudar, está mudando e vai se tornar uma pessoa melhor. Qualquer que seja o nosso erro, o sentimento de culpa é a pior coisa que a gente pode fazer. Arrepender-se de errar é absolutamente normal e necessário. Faz parte do processo de crescimento interior. A gente erra, busca acertar de novo. Aí erra, busca acertar de novo. Agora, o sentimento de culpa é corrosivo, destrutivo. Vai nos tirando a capacidade de ação. Aí a gente diz, eu não sou capaz. Senta e para. Não resolveu nada. Errou, tenta de novo. Magoou, peça perdão. Ofendeu, peça perdão. Mas foi ele que me ofendeu, peça perdão. Acaba com o problema se começar. Faça a sua parte, tenha a sua iniciativa. Nós precisamos olhar para nós mesmos e compreender aquela lição que nos diz que a melhor forma de progredirmos é conhecermos a nós mesmos, é descobrirmos os nossos defeitos. Todos temos defeitos, qualidades ruins, todos temos pensamentos equivocados. De vez em quando a gente vai na onda e se deixa levar, até que despertamos, ou de tanto chutar pedra, ou finalmente compreender que o caminho não era aquele. É aquela velha história, descer ladeira é fácil, subir de volta o morro, meu filho, é complicado. Porque aí exige, principalmente que nós abandonemos as nossas posições, o nosso nível de conforto, porque muitas vezes estar no erro é confortável. A gente sabe que está errando, mas todo mundo faz, né? Porque a gente sabe, se a gente realmente admitir para nós mesmos que nós temos que fazer algo para modificar, a gente vai ter que brigar com isso. E vai brigar consigo mesmo, com a nossa maneira de pensar, com os vícios, com os hábitos adquiridos. E nós vamos paulatinamente nos tornando uma pessoa melhor. Todos nós, reencarnados no planeta Terra, salvo raríssimas exceções, somos espíritos altamente endividados, renitentes, reincidentes em erros. Por isso que nós estamos aqui, na nossa maravilhosa sociedade, cheio de disparidades, cheios de contrassenso, com tantos altos e baixos, com tantos pontos de vista opostos. Mais do que nunca, nós precisamos vivenciar o conhecimento que nós temos na nossa existência física. Não conseguiu hoje, amanhã tenta de novo. Todo dia, mais um pouquinho. Eu tinha prometido a mim mesmo que a partir de hoje eu não chamava mais palavrão. Aí chutou a quina da mesa, solta a mão. O que é que eu faço? Boto um curativo no dedo e amanhã tenta de novo. É assim que a gente aprende. É experimentando. Aí nós compreendemos que Deus
Não é um senhor vestido de branco, sentado num grande trono, apontando uma espada sobre a nossa cabeça e dizendo: você que errou sofrerá. Não, a gente sofre porque erra. Porque o sofrimento é consequência natural do erro. A gente vai fazer uma prova de vestibular, não estuda direito, não passa, vai passar um ano estudando de novo para tentar novamente. A culpa é de Deus ou nossa, por ter desperdiçado um ano? O problema é nosso. É isso que a gente precisa atender. Mas assim, eu desperdicei. Tá, se esforce agora, tem um ano pela frente, bora. Vai fazer a prova melhor do que se tivesse feito agora. Pode até escolher uma opção melhor do que você teria. Aprender com os erros. Nossa, essa carapuça dói quando a gente põe, né? Aprender com os próprios erros. Como é difícil. E não dá para falar isso sem pensar nos erros que se cometem. Eu estou aqui falando com vocês e a lista está passando. Fica passando a lista na cabeça. Quem não tem? Quem não comete deslizes? Quem não fala bobagens? Quem não ofende sem querer? Todos nós precisamos aprender. Para a gente encerrar, a gente fica com Jesus, de novo, sempre. Porque ele já nos dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando a gente entende que o amor do Cristo, em nome de Deus, ilumina todos nós, fortifica-nos, ampara as nossas fraquezas, compreende a nossa pequenez, nós nos tornamos pessoas melhores. A doutrina espírita nos dá a oportunidade de entender essas leis, compreender esse jugo, esse domínio que precisa haver em nossa vida, da figura mansa e meiga de Jesus Cristo. Que nós possamos voltar aos nossos lares e, quando nós ouvirmos novamente abordar esse tema e nos for pedido uma opinião, pensemos com carinho no que nós vamos dizer, porque nós vamos estar falando de um encarnado que negou a vida a outro encarnado, e são dois espíritos que precisam se entender. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos guarde, nos ilumine e nos acompanhe aos nossos lares com muita paz. Obrigado, meu Deus.